Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área. É hoje, é decisão para 4 times na Série B do Campeonato Brasileiro. Quais serão os 2 times que vão confirmar acesso para a Série A em 2023? Bahia, Vasco, Ituano ou Sport? Confronto direto, porque no Novelli Júnior às 18h30 tem Ituano e Vasco da Gama. Em Recife não, né? Em Alagoas, CRB e Bahia. E jogando em Goiânia tem Vila Nova e Sport. Meus amigos, o que esperar dessa última rodada da Série B, que mudou até programação de TV, hein? A Globo botou futebol 18h30 para poder acompanhar essa final em pontos corridos entre Ituano e Vasco da Gama. Galera, seguinte, o Bahia hoje ocupa a terceira colocação da Série B, né, com 59 pontos, e tem 16 vitórias ao longo do campeonato. O Vasco também tem 59 pontos, está em quarto lugar também com 59, também com 16 vitórias. O Bahia está na frente pelo critério do saldo de gols, né? O Bahia tem um saldo de gols de 13 e o Vasco de 11. Na briga com essas duas equipes, porque Vasco e Bahia ainda só dependem deles, da força deles para poder conseguir o acesso para a Série A. Um empate nos 2 jogos, né? O Bahia empatou com o CRB e o Vasco empatou com o Ituano e Itu. Os 2 estão garantidos na Série A de 2023. Então, para eles basta o empate. Matemática simples aí, né? O Ituano em sexto com 57 e o Sport em sétimo com 56... matematicamente tem chance de acesso. Eles precisam fazer a parte deles, no caso do Ituano fazer a parte dele, e o Sport precisa de uma combinação de resultado muito maluco. O Sport precisa de um milagre. E já começou a rolar algumas polêmicas por aí, né? A gente vai falar dessas polêmicas no final do vídeo. Tem 2 pontos importantes para a gente poder falar dessa última rodada, que pode terminar nesse final de semana ou não, né? Tomara que termine nesse final de semana. A gente não tem que depender de tapetão para poder definir quem vai subir ou não para a Série A, né? Tomara a Deus que isso não aconteça. Vamos lá então, galera. Então, 18h30, a bola rola para CRB e Bahia. O jogo, então, em Alagoas. Vila Nova e Sport jogam em Goiânia. E o Ituano enfrenta o Vasco. Só uma coisa importante, galera, é que no final do primeiro turno, a gente gravou um vídeo aqui no canal Mais 10 Futebol Clube, falando que o campeonato já tinha acabado, né? Que Cruzeiro, Grêmio, que já conseguiram acesso, Bahia e Vasco, teriam conseguido já subir, que a diferença era muito grande. E era na época. O Vasco foi uma diferença pro Tombense, que era o 5º colocado no fim do primeiro turno, de 7 pontos. E essa diferença, literalmente, ela sumiu. E o Vasco conseguiu chegar nessa última rodada, e o Bahia também, com chances de não conseguir o acesso. O que seria uma vergonha, caso isso venha a acontecer. Galera, sendo bem objetivo em relação às chances de acesso de cada time. O Bahia, ele tá na situação mais confortável, vamos dizer assim. Por quê? O Bahia sabe ter um confronto direto entre Vasco e Ituano. Se o Vasco perder e o Ituano ganhar, isso não vai influenciar a questão do Bahia. O Bahia precisa de apenas um empate. O Bahia venceu, ele sobe. O Bahia empatou com o CRB, ele sobe. Então, para o Bahia, basicamente é isso. Pode acontecer uma questão de saldo de gols. O que seria isso? Vamos supor que o Ituano vença a equipe do Vasco. E o Bahia venha perder para o CRB. Dependendo da diferença de saldo de gols, desde que o Bahia não perca de goleada para o CRB, né? Isso aí pode influenciar e o Bahia pode subir até com uma derrota. Então o Bahia, dentro dos 4 times, é o que tem uma situação até mais confortável. O Bahia tem muita chance de conseguir subir em terceiro lugar para a Série A, né? Já o Vasco tenta escapar de uma das maiores vergonhas da sua história. O Vasco não pode nem sonhar em jogar uma Série B pelo 3º ano seguido. Até porque o Vasco teve várias chances de confirmar o acesso e não confirmou. Se o Vasco não subir, vai ser uma das maiores vergonhas da história do Vasco da Gama em todos os seus anos de história. O Vasco tem uma história brilhante no futebol brasileiro. Não pode nem sonhar que isso aconteça. Então, torcedor vascaíno, vamos torcer bastante, torcer pro Jorginho estar com a cabeça iluminada, porque o Vasco não pode jogar mais uma vez uma Série B brasileira depois de tanto sufoco, tanto sofrimento e ficar tão próximo e não conseguir o acesso. Seria um absurdo se isso acontecer. Se o Vasco vencer, o Vasco sobe. Se o Vasco empatar com o Ituano e Itu, que vai ser uma pressão danada, porque o Ituano é um time de São Paulo, da rivalidade entre Rio e São Paulo, é mais um time do interior, vai estar lotado no Novelli Júnior. Então você imagina como vai ser essa pressão. Se o Vasco perder,
O Vasco vai depender apenas de uma combinação em caso de derrota, que o Bahia perca também numa diferença muito grande de gols. Então vamos supor, o Vasco perde de 1-0 pro Ituano em Itu. Se o Bahia perder de 3-0 pro CRB, o Bahia perder de 3-0 pro CRB, quem sobe é o Vasco, pelo critério de gols marcados. Então 3-0 pro CRB contra o Bahia e 1-0 Ituano contra o Vasco, mesmo assim o Vasco teria acesso, desde que o Sport não goleie o Vila Nova em Goiânia, né? Porque se golear, o Vasco pode dançar juntamente com o Bahia, né? Galera, pro Ituano não tem outra conversa, o Ituano é um símbolo de superação nesse Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano que no fim do primeiro turno só não estava na zona do rebaixamento porque empatou com o Vasco em São Januário em 1-1. O Ituano ficou em 16º lugar no fim do primeiro turno com 20 pontos. O Ituano é um time que vem de Série C e chega nessa última rodada dependendo exclusivamente das suas próprias forças para subir. Se o Ituano bater o Vasco no Novelli Júnior em Itu, o Ituano estará na Série A de 2023. Se o Ituano vencer o jogo, o Ituano estará na Série A. Então é o jogo da vida do Ituano. Mostra a força do futebol do interior ultimamente aqui em São Paulo, né? Uma força muito grande. Então se o Ituano vencer, o Ituano vai jogar a Série A em 2023. O Ituano há uma vitória de conseguir um feito histórico. O Ituano era 16º do final do primeiro turno. O Ituano é campeão do retorno da Série B. Para você ver o tamanho da conquista que o Ituano pode alcançar caso venha vencer o Vasco. Então, para o Ituano é vencer ou vencer. Empatou ou perdeu, o Ituano está fora da Série A. Vai jogar a Série B por mais um ano. Cara, a situação mais difícil é do Sport, né? O Sport precisa de combinações de resultado. Primeiro, o Sport precisa vencer o Vila Nova fora de casa por 4-0. Vamos ser bem sinceros que é um resultado complicado. Até a expectativa do Sport era que o Vila Nova entrasse em campo com um time reserva, né, por causa da Copa Verde, mas isso não aconteceu. O jogo do Vila Nova com o time lá na Copa Verde vai ser na terça-feira e o Vila Nova na quarta não vai poder entrar com os titulares. Então isso não vai acontecer. E além de vencer por goleada por 4-0 o Vila Nova, ele tem que torcer para o Bahia perder por 3-0 para a equipe do CRB em Alagoas. Porque aí, no critério de cartões vermelhos, o Sport seria beneficiado e ficaria aí com a vaga, né? Pro Sport, o confronto entre Ituano e Vasco, bom seria que o Ituano não vence essa partida, ou que caso aconteça do Sport golear, vamos supor que o Sport faça 5-0 lá no Vila Nova, um exemplo. O Bahia perca por 3-0 pro CRB, e o Ituano vença o Vasco por 1-0, quem sobe é Ituano e Sport. Então se o Sport ganhar de 5-0, o Ituano venceu o Vasco e o CRB bateu o Bahia por 3-0, quem sobe é Ituano e Bahia, é Ituano e CRB, Ituano e Sport. Imagina ficar Bahia e Vasco fora, meu Deus do céu. Meus amigos, que bagunça essa última rodada, né, galera? Vamos aguardar aí. Lembrando que, como eu já expliquei, Bahia e Vasco pode ser definido aí pelo saldo de gols, certo? Caso aí os dois venham a perder, pode ser que a definal ficando pelo saldo de gols. Então é isso, Bahia e Vasco jogam pelo empate para conseguir o acesso, o Ituano precisa vencer o seu jogo e automaticamente o Sport precisa literalmente de um milagre nessa última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Galerinha, seguinte, para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, duas coisas importantes que estão rolando aí. Primeiramente, em relação ao Sport, o Sport julga que o CRB estaria tentando fazer uma manipulação ali, tentando entregar o jogo pro Bahia, até porque aconteceu uma coisa bem estranha essa semana, né? O treinador do CRB, que salvou o CRB do rebaixamento do Daniel Paulista, foi demitido, mesmo salvando o time do rebaixamento, a uma rodada do fim da Série B, o contrato dele tinha sido renovado, ele foi demitido. Então, muita polêmica, o presidente do CRB já respondeu, falou que para parar com chororô, que isso aí tá com cara de chororô do lado do Sport, que é muito mais por questão de incompetência do que pela questão do jogo em si. Então o Sport coloca meio a valer se o CRB vai entrar com força máxima contra o Bahia nessa última rodada, né? Já uma outra coisa também que pesa também é a questão do julgamento, né? Que vai ter do jogo entre Sport e Vasco, depois do gol do Sport, do Vasco, teve uma invasão, uma briga lá. Então esse julgamento também pode definir aí a briga pela Série A, ainda mais se o Vasco ganhar a pontuação, né? Mesmo que ele venha a perder, se ele ganhar os pontos, o Vasco sobe, então não fica. Tomara que essas polêmicas do tapetão não aconteçam
e os times venham subir em campo. É isso que eu espero. E o Mais 10 Futebol Clube também. Se inscreva no canal. É hoje a decisão. Valeu!